Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui, vou dar o início a uma série de dicas para o pessoal que vai fazer o concurso para delegado de Polícia Civil de Pernambuco. Eu vi com muita atenção o edital, vi os pontos do edital, de parte geral, parte especial, leis especiais, e vou dar algumas dicas focadas de questões que têm uma chance grande de cair na prova de vocês. Tá bem? Eu quero agradecer, eu fiz uma palestra ontem sobre direito penal de emergência, e aí eu coloquei no Periscope ao vivo para todo mundo ver, e o pessoal elogiou, gostou, mandou mensagem, obrigado pela audiência lá também. Macapá tá na área, vamos lá, PF agente, bom dia, doutor Manaus, vamos lá, estarei em Manaus com muito prazer, não é? Minas está comigo, Floripa, João Pessoa, Recife, viu a palestra? O que você achou? Manaus, Pará, Salvador, Belém, Rio, Ceará, palestra perfeita, obrigado. Espírito Santo, Goiânia, pessoal, vamos agora à dica de hoje. Repito, essa é a primeira dica de uma série de dicas que eu vou dar agora para o pessoal que vai fazer a prova delegado de Polícia Civil de Pernambuco. Já há um material meu, trechos do meu livro de leis especiais, volume único, 2016, que eu disponibilizei para vocês na minha página do Facebook. Eu fiquei feliz porque eu disponibilizei esse material tem algumas semanas, 2 ou 3 semanas, e na prova domingo passado, no Rio de Janeiro, a prova para analista do Ministério Público, caiu uma questão que estava nesse material. Já baixou, Diana? Tá bom o material? Gostou? Então, uma questão caiu, estava lá. Então, toda vez que a gente acerta a questão, a gente fica muito feliz, né, por poder ajudar vocês. Muito bem. Hoje temos, bem lembrado pela Brenda, um debate entre mim e o professor Rogério Sanches sobre as consequências daquele julgamento do HC, em que o Supremo Tribunal Federal disse que é possível a execução provisória da pena. Atenção! Não é medida cautelar, não é prisão cautelar, é pena definitiva. Mesmo que haja um recurso excepcional pendente. Qual? Um recurso extraordinário ou especial, tá bem? Será hoje. Abraço para Minas. Estou sempre em Minas, dando aula. Voltarei em breve. Hoje o debate com o professor Sanches será às 10 da noite em ponto. Se eu fosse você, eu não perderia, tá bem? Gostou da palestra? Ponte e Ju? Bacana, foi muito legal mesmo, né? Muito bem. Amigos, hoje eu estarei... Hoje não é o lançamento oficial do meu Leis Especiais, volume único, esse aqui. Ainda não é o lançamento oficial. Vou fazer o lançamento oficial. Hoje é somente uma tarde de autógrafos na Livraria Lei Nova, aqui no Rio de Janeiro. Eu estou de férias e aproveitei para ir até lá e estar com meus alunos, leitores, seguidores, enfim. Qual é a dica de hoje? Vamos lá. A dica de serve para todos, né? A dica para um concurso específico acaba servindo para todos os concursos. Princípio da individualização da pena e seus reflexos na lei de crimes hediondos. Lá no início, depois daquela onda de violência, da criminalidade violenta da década de 80, né? Encerramos a década de 80 com a lei de crimes hediondos, publicada em 1990. Essa lei trazia uma manifestação de direito penal máximo, movimento de lei e ordem, naquela visão que não é verdadeira, que o direito penal serve para tudo, né? Que o cárcere vai resolver a criminalidade, não vai. Pois então, e aí, a lei de crimes hediondos trouxe o regime integralmente fechado. Gabriel, o que significa isso? Significa dizer que o condenado ficaria cumprindo a pena de prisão do primeiro ao último dia de pena, só se ele cumprir os requisitos do artigo 83 do Código Penal. Ele poderia obter o livramento condicional depois de cumprido aquele prazo maior de mais de 2/3, desde que não fosse reincidente específico em crimes dessa natureza. É maior, é mais severo. O prazo é maior, o requisito é mais exigido do condenado que pratica um crime hediondo ou equiparado. Muito bem, se não cumprir os requisitos, ia ficar do primeiro ao último dia na prisão, encarcerado. E aí sempre se disse que esse regime integralmente fechado violava o princípio constitucional da individualização da pena. Até que a questão chegou no Supremo Tribunal Federal. E chegando ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo
no dia 23/2 de 2006, e isso já tem 10 anos, 10 anos, disse que isso era inconstitucional e declarou, numa votação apertada de 6-5, a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado, porque ele violava o princípio constitucional da individualização da pena. E viola por quê? Pela Constituição, a pena tem que ser o quê? Individualizada, não é? E regime de cumprimento de pena, progressão de regime, livramento condicional, está tudo englobado no âmbito da pena e cumprimento da pena. Então, o Supremo Tribunal Federal, no HC, anotem 82959, HC 82959, que teve como relator o ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Melo, declarou o regime integralmente fechado inconstitucional. Essa decisão foi no método difuso, não teve eficácia erga omnes. Tá bem? O ministro Gilmar Ferreira Mendes, na época, queria dar eficácia erga omnes, porém não podia, e disseram isso expressamente os ministros Celso de Mello e Ellen Grace. Ministro Gilmar, o controle é difuso, a eficácia inter partes, né? Ah, mas na Constituição alemã, o controle difuso tem eficácia erga omnes? Sim, mas no Brasil não tem. Isso, Maria Jordana. HC 82959. 82959. E aí não deram eficácia erga omnes. Mas o juízo de execução penal, os tribunais de justiça do Brasil inteiro, em sua maioria, não foram todos, por coerência, começaram a conceder a progressão de regimes também aos condenados por crimes hediondos, se cumpridos os requisitos legais do 112 da LEP. Isso, 82959. Até que houve ajuizamento da reclamação 4335 no Supremo para dar eficácia erga omnes, mas isso não é o nosso foco de hoje. Logo depois, cerca de um ano depois, a Lei 11.464, de 28 de março de 2007, então vejam, o HC foi de fevereiro de 2006, essa lei foi de março de 2007, um ano depois, alterou a Lei de Crimes Hediondos e positivou na lei a jurisprudência do Supremo. Essa lei, repito, número 11.464 de 2007, ela alterou a Lei de Crimes Hediondos e disse, olha lá, agora, o condenado por crime hediondo iniciará em regime fechado. Bom, se a lei diz que vai iniciar, é porque depois pode haver a progressão, não é isso? Sim. Algum problema nisso? Quando a lei foi publicada, eu falei para mim e comentei com meus alunos, isso ainda é inconstitucional. A inconstitucionalidade não é o regime em si ser o fechado, semiaberto ou aberto. A inconstitucionalidade reside na fixação pelo legislador ordinário do mesmo regime genericamente para todo mundo. Se pelo princípio da individualização da pena, a Constituição determina que a pena seja individualizada de acordo com cada crime, de acordo com cada réu, condições pessoais do réu, obedecendo a finalidade da pena retributiva e a finalidade preventiva, a necessidade e a suficiência da pena, o artigo 59 do Código Penal diz isso. A pena tem que ser necessária e suficiente para prevenção e retribuição. Não é? Então, se antes o regime era para todo mundo integralmente fechado, isso não permitia ao juízo da condenação fixar um regime diverso do fechado. E não permitia, de outro lado, ao juízo da execução penal considerar a progressão de regimes. Então, repito, a inconstitucionalidade, e o Supremo disse isso, reside em quê? Em fixar o mesmo regime para todos. Essa lei de 2007 fez o quê? Alterou a Lei de Crimes Hediondos e fixou o regime inicial fechado para todo mundo. Ou seja, continuou a estabelecer o mesmo regime de pena para todo mundo. E isso continua generalizando a fixação do regime. E, portanto, continua a violar o princípio da individualização da pena. Ok? E o Supremo e o STJ já disseram isso. O STF e o STJ já disseram que o regime inicialmente fechado, introduzido pela Lei 11.464 de 2007, continua a violar o princípio da individualização da pena. Onde, Gabriel? Onde é que eu encontro isso? No Supremo Tribunal Federal, você encontrará
na ordem de habeas corpus 105.779. Gabriel, repete, repito, estou anotando, repete, repito. Supremo Tribunal Federal, HC 105.779. E o STJ? No STJ, HC 149.807. 149.807. Repetindo para quem não pegou. Supremo Tribunal Federal, HC 105.779. Isso que colocaram aí, obrigado. Tá, Pelegrino 82, obrigado. Não sei seu nome, mas aparece Tá Pelegrino. E no STJ, não. No STJ, HC 149.807. Obrigado, Thaisa. Tá? STF, HC 105.779. STJ, esse aí, que a Emily colocou. Emily, né? 149.807. Isso, Maria, está perfeito. Pessoal, como é que isso pode vir na prova para delegado de Pernambuco? Segundo o STF, ou segundo o STJ, o regime inicialmente fechado para os condenados por crimes hediondos viola o princípio constitucional da individualização da pena, certo? Segundo o STJ, ou segundo o STF, ou até segundo o STJ e o STF, o princípio o regime inicialmente fechado é inconstitucional por violar o princípio da individualização da pena, certo? Tá bem? Meus amigos, então, essa é a primeira dica de uma série. Gabriel, tem dia fixo? Não. Tem hora fixa? Não. Mas vocês terão 24 horas para assistir. Tá? Não precisa. Se você quiser entrar comigo, eu fico feliz em ter você na minha live ao vivo. Fico feliz de verdade, porque você parou para me ouvir. Melhor. Não é por mim, parou para me ouvir, não. Você parou para estudar. Isso é muito bom. É mais do que qualquer coisa. Gabriel, eu cheguei atrasado, Thiago. Pega na repetição. Meus amigos, muito bem. Quem falou que não achou no Facebook, vê na minha... Não é no perfil não, tá? Meu perfil é Gabriel Habib, perfil lotado. Você vai na minha página, que é Gabriel Habib. Obrigado, Alice. Gabriel Habib, a postagem do dia 18 de abril, se eu não me engano, tá? Tá lá o título, Delegado de Polícia Civil, Pernambuco. Baixe o material, que ele tá muito bacana. Meus amigos, até a próxima dica. Isso. Obrigado, Thaisa. Até a próxima dica. Um abraço e nos veremos hoje à noite no debate entre mim e o professor Rogério Sanches. Um abraço, até lá e tchau. Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui, vou dar o início a uma série de dicas para o pessoal que vai fazer o concurso para delegado de Polícia Civil de Pernambuco. Eu vi com muita atenção o edital, vi os pontos do edital, de parte geral, parte especial, leis especiais, e vou dar algumas dicas focadas de questões que têm uma chance grande de cair na prova de vocês, tá bem? Eu quero agradecer, eu fiz uma palestra ontem sobre direito penal de emergência, e aí eu coloquei no Periscope ao vivo para todo mundo ver, e o pessoal elogiou, gostou, mandou mensagem, obrigado pela audiência lá também. Macapá tá na área, vamos lá, PF agente, bom dia, do Manaus, vamos lá, estarei em Manaus com muito prazer, não é? Minas está comigo, Floripa, João Pessoa, Recife, viu a palestra? O que você achou? Manaus, Pará, Salvador, Belém, Rio, Ceará, palestra perfeita, obrigado. Espírito Santo, Goiânia, pessoal, vamos agora à dica de hoje. Repito, essa é a primeira dica de uma série de dicas que eu vou dar agora para o pessoal que vai fazer a prova Delegado de Polícia Civil de Pernambuco. Já há um material meu, trechos do meu livro de leis especiais, volume único, 2016, que eu disponibilizei para vocês na minha página do Facebook. Eu fiquei feliz porque eu disponibilizei esse material tem algumas semanas, 2 ou 3 semanas, e na prova domingo passado, no Rio de Janeiro, a prova para analista do Ministério Público, caiu uma questão
que estava nesse material. Já baixou, Diana? Tá bom o material? Gostou? Então, uma questão caiu, estava lá. Então, toda vez que a gente acerta a questão, a gente fica muito feliz, né, por poder ajudar vocês. Muito bem. Hoje temos, bem lembrado pela Brenda, um debate entre mim e o professor Rogério Sanches sobre as consequências daquele julgamento do HC em que o Supremo Tribunal Federal disse que é possível a execução provisória da pena. Atenção! Não é medida cautelar, não é prisão cautelar, é pena definitiva. Mesmo que haja um recurso excepcional pendente. Qual? Um recurso extraordinário ou especial, tá bem? Será hoje. Abraço para Minas. Tô sempre em Minas, dando aula. Voltarei em breve. Hoje o debate com o professor Sanches será às 10 da noite em ponto. Se eu fosse você, eu não perderia, tá bem? Gostou da palestra? Ponte e Ju? Bacana, foi muito legal mesmo, né? Muito bem. Amigos, hoje não é o lançamento oficial do meu Leis Especiais, volume único, esse aqui. Ainda não é o lançamento oficial. Vou fazer o lançamento oficial. Hoje é somente uma tarde de autógrafos na Livraria Lei Nova, aqui no Rio de Janeiro. Eu tô de férias e aproveitei para ir até lá e estar com meus alunos, leitores, seguidores, enfim. Qual é a dica de hoje? Vamos lá. A dica de serve para todos, né? A dica para um concurso específico acaba servindo para todos os concursos. Princípio da individualização da pena e seus reflexos na lei de crimes hediondos. Lá no início, depois daquela onda de violência, da criminalidade violenta da década de 80, né? Encerramos a década de 80 com a lei de crimes hediondos, publicada em 1990. Essa lei trazia uma manifestação de direito penal máximo, movimento de lei e ordem, naquela visão que não é verdadeira, que o direito penal serve para tudo, né? Que o cárcere vai resolver a criminalidade, não vai. Pois então, e aí, a lei de crimes hediondos trouxe o regime integramente fechado. Gabriel, o que significa isso? Significa dizer que o condenado ficaria cumprindo a pena de prisão do primeiro ao último dia de pena, só se ele cumprir os requisitos do artigo 83 do Código Penal. Ele poderia obter o livramento condicional depois de cumprido aquele prazo maior de mais de 2/3, desde que não fosse reincidente específico em crimes dessa natureza. É maior, é mais severo. O prazo é maior, o requisito é mais exigido do condenado que pratica um crime hediondo ou equiparado. Muito bem, se não cumprir os requisitos, ia ficar do primeiro ao último dia na prisão, encarcerado. E aí sempre se disse que esse regime integramente fechado violava o princípio constitucional da individualização da pena. Até que a questão chegou no Supremo Tribunal Federal. E chegando ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo, no dia 23/2 de 2006, e isso já tem 10 anos, disse que isso era inconstitucional e declarou, numa votação apertada de 6-5, a inconstitucionalidade do regime integramente fechado, porque ele violava o princípio constitucional da individualização da pena. E viola por quê? Pela Constituição, a pena tem que ser o quê? Individualizada, não é? E regime de cumprimento de pena, progressão de regime, livramento condicional, está tudo englobado no âmbito da pena e cumprimento da pena. Então, o Supremo Tribunal Federal, no HC, anotem 82959, HC 82959, que teve como relator o ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Melo, declarou o regime integramente fechado inconstitucional. Essa decisão foi no método difuso, não teve eficácia erga omnes. Tá bem? O ministro Gilmar Ferreira Mendes, na época, queria dar eficácia erga omnes, porém não podia, e disseram isso expressamente os ministros Celso de Mello e Ellen Grace. Ministro Gilmar, o controle é difuso, a eficácia inter partes, né? Ah, mas na Constituição alemã, o controle difuso tem eficácia erga omnes? Sim, mas no Brasil não tem. Isso, Maria Jordana. HC 82959. 82959. E aí não deram eficácia erga omnes. Mas o juízo de execução penal, os tribunais de justiça do Brasil inteiro, em sua maioria, não foram todos. Por coerência,
começaram a conceder a progressão de regimes também aos condenados por crimes hediondos, se cumpridos os requisitos legais do 112 da LEP. Isso, 82959. Até que houve ajuizamento da reclamação 4335 no Supremo para dar eficácia a regulares, mas isso não é o nosso foco de hoje. Logo depois, cerca de um ano depois, a Lei 11.464, de 28 de março de 2007, então vejam, o HC foi de fevereiro de 2006. Essa lei foi de março de 2007, um ano depois. Alterou a lei de crimes hediondos e positivou na lei a jurisprudência do Supremo. Essa lei, repito, número 11.464 de 2007, ela alterou a lei de crimes hediondos e disse, olha lá, agora o condenado por crime hediondo iniciará em regime fechado. Bom, se a lei diz que vai iniciar, é porque depois pode haver a progressão, não é isso? Sim. Algum problema nisso? Quando a lei foi publicada, eu falei para mim e comentei com meus alunos, isso ainda é inconstitucional. A inconstitucionalidade não é o regime em si, ser o fechado, semiaberto ou aberto. A inconstitucionalidade reside na fixação pelo legislador ordinário do mesmo regime genericamente para todo mundo. Se pelo princípio da individualização da pena, a Constituição determina que a pena seja individualizada de acordo com cada crime, de acordo com cada réu, condições pessoais do réu, obedecendo a finalidade da pena retributiva e a finalidade preventiva, a necessidade e a suficiência da pena. O artigo 59 do Código Penal diz isso. A pena tem que ser necessária e suficiente para prevenção e retribuição. Não é? Então, se antes o regime era para todo mundo integralmente fechado, isso não permitia ao juízo da condenação fixar um regime diverso do fechado. E não permitia, de outro lado, ao juízo da execução penal considerar a progressão de regimes. Então, repito, a inconstitucionalidade, e o Supremo disse isso, reside em quê? Em fixar o mesmo regime para todos. Essa lei de 2007 fez o quê? Alterou a lei de crimes hediondos e fixou o regime inicial fechado para todo mundo. Ou seja, continuou a estabelecer o mesmo regime de pena para todo mundo. E isso continua generalizando a fixação do regime. E, portanto, continua a violar o princípio da individualização da pena. Ok? E o Supremo e o STJ já disseram isso. O STF e o STJ já disseram que o regime inicialmente fechado, introduzido pela Lei 11.464 de 2007, continua a violar o princípio da individualização da pena. Onde, Gabriel? Onde é que eu encontro isso? No Supremo Tribunal Federal, você encontrará na ordem de habeas corpus 105.779. Gabriel, repete, repito. Estou anotando, repete, repito. Supremo Tribunal Federal, HC 105.779. E o STJ? No STJ, HC 149807. 149807. Repetindo para quem não pegou. Supremo Tribunal Federal, HC 105.779. Isso que colocaram aí, obrigado. Tá, Pelegrino 82, obrigado. Não sei seu nome, mas aparece Tá Pelegrino. E no STJ, não. No STJ, HC 149807. Obrigado, Thaisa. Tá? STF, HC 105.779. STJ, esse aí, que a Emily colocou. Emily, né? 149807. Isso, Maria, está perfeito. Pessoal, como é que isso pode vir na prova para delegado de Pernambuco? Segundo o STF, ou segundo o STJ, o regime inicialmente fechado para os condenados por crimes hediondos viola o princípio constitucional da individualização da pena, certo? Segundo o STJ, ou segundo o STF, ou até segundo o STJ e o STF, o princípio o regime inicialmente fechado é inconstitucional por violar o princípio da individualização da pena, certo? Tá bem? Meus amigos, então,
Essa é a primeira dica de uma série. Gabriel, tem dia fixo? Não. Tem hora fixa? Não. Mas vocês terão 24 horas para assistir. Tá? Não precisa. Se você quiser entrar comigo, eu fico feliz em ter você na minha live ao vivo. Fico feliz de verdade, porque você parou para me ouvir. Melhor. Não é por mim, parou para me ouvir, não. Você parou para estudar. Isso é muito bom. É maior do que qualquer coisa. Gabriel, eu cheguei atrasado, Thiago. Pega na repetição. Meus amigos, muito bem. Quem falou que não achou no Facebook, vê na minha. Não é no perfil, não, tá? Meu perfil é Gabriel Habib, perfil lotado. Você vai na minha página, que é Gabriel Habib. Obrigado, Alice. Gabriel Habib, a postagem do dia 18 de abril, se eu não me engano, tá? Tá lá o título, Delegado de Polícia Civil, Pernambuco. Baixe o material, que ele tá muito bacana. Meus amigos, até a próxima dica. Isso. Obrigado, Thaisa. Até a próxima dica. Um abraço e nos veremos hoje à noite no debate entre mim e o professor Rogério Sanches. Um abraço, até lá e tchau.